Tá. Bom, mas hoje nosso tema, né, vai ser a terapia com casais, o que muda e o que permanece durante o isolamento social. É um tema que o Pedro construiu aí quando a gente convidou ele, né? A gente pensou nesse tema maior, terapia com casal, e aí ele trouxe Uhum, esse tema específico para a gente pensar junto esse contexto da terapia com os casais uhum, dentro desse momento, né? Então a nossa proposta aqui, pessoal, vai ser o seguinte: o Pedro vai estar apresentando aqui algumas reflexões dele, né? O que ele tem pensado a partir da experiência dele nesse momento sobre uhum. esse contexto, e aí depois dentro do que a gente conversou, eu vou estar fazendo algumas reflexões, né, como um processo reflexivo do que ele vai trazer. E aí também a gente vai abrindo para as perguntas que for suscitando aí no grupo que está participando. Ah, joia. Então, é isso. Então tá bom. Gente, eu vi alguém falando que ajudava a se apresentar, né? Ah, é verdade. Eu vou só contextualizar quem que eu sou rapidinho, né? Sim. Eu sou psicólogo de formação, sou de Uberlândia, Minas, por isso que eu puxo o R desse jeito, e junto umas palavras também. E sou mestre, sou doutor em psicologia pela USP de Ribeirão Preto e eu trabalho com uma perspectiva na terapia familiar e na terapia de casal a partir do construcionismo social. Então é esse o lugar de onde eu vou falar hoje, assim, né? E aí, para quem não conhece, o construcionismo ele é um movimento em ciência e que depois é levado para a terapia também, que vai entender que o foco da nossa ação ele está sempre na linguagem e nos relacionamentos. Então, que das formas como a gente se relaciona, a gente constrói entendimento sobre o que o mundo é, sobre quem são as pessoas e sobre o que a gente pode fazer a respeito das pessoas e do mundo. Então, nesse sentido, a terapia ela é vista como um contexto de linguagem e de relacionamento, né? Então, nesse contexto de relacionamento, a gente está, por meio da linguagem, produzindo entendimentos sobre quem eu sou, quem é você, quem é esse casal, o que, que a gente faz junto, enfim. E o meu foco, então, e o nosso foco, né, a partir do construcionismo, ele é sempre esse, né, de pensar como que a gente, investindo nessa qualidade da relação e produzindo formas de relacionamento específicas na terapia, a gente permite a emergência ou a construção de descrições que sejam talvez mais úteis para as pessoas, para os casais, no caso que a gente vai falar aqui, para viverem as suas vidas, para continuarem caminhando juntos, seja isso significar estar junto ou seja isso não significar estar junto, enfim, aí as possibilidades são imensas. E aí na terapia de casal, né, especificamente, já entrando um pouquinho mais, é, acho que eu queria começar lembrando, né, serve para quê a terapia de casal? E eu acho que a terapia de casal ela tem esse objetivo principal de construir um contexto de relacionamento e de conversa no qual as pessoas podem falar e se ouvir de maneira diferente do que elas estão fazendo em casa. Mas falar e se ouvir de maneira diferente do que elas estão fazendo em casa ou no seu cotidiano não significa só botar as pessoas lá e deixar elas falarem, né? A gente, como terapeuta, nossa função é ser um produtor de um contexto relacional específico. E aí a gente sabe o tanto que a gente sua para fazer isso, assim. E aí, quando a gente vai, né, pensando nesse contexto de pandemia, de isolamento social, né, de ter que ficar distante, a gente tem visto muitas coisas muito legais também sobre que desafios que esses casais estão vivendo, que são desafios reeditados do que eles já viviam antes, amplificados, intensificados, alguns desafios novos que as pessoas não conheciam. E eu tenho visto muitas coisas sobre isso, assim, eu até assisti uma série inteira da Esther Perel, outro que ela ficou fazendo um mês inteiro, que eu adoro ela, acho ela ótima, super interessante. E e acho que essa é uma das coisas que muda, né? Assim, muda um pouco do contexto, muda um tanto
do que essas pessoas estão trazendo, muda formato, né? A gente está se relacionando com as telas, aí tem o microfone para fazer caber dois numa tela só, ou faz cada um num quarto separado, de que cada um no próprio aparelho. Daí você não vê se a pessoa está respirando nervosa, se a outra está concordando, se não está, né? Acho que tudo isso vai mudando. Assim, eu tenho casais que não continuaram, que preferiram suspender porque não tem com quem deixar o filho. E aí tá os três lá isolados, não dá para o menino de 3 anos ficar no quarto separado, né? Então acho que esse contexto, o que muda, né? Assim, para a gente ser bem direto, eu acho que é isso. Assim, mudam tanto da expectativa, mudam tanto dos conteúdos que as pessoas estão falando, muda essa forma de esse contexto, esse setting, né? Essa forma da gente estar junto com as pessoas. Ao mesmo tempo, o que não muda, né? Eu acho que essa é a coisa principal. Não muda o objetivo da terapia e não muda o que a gente sabe fazer como terapeuta. E eu acho que o que a gente sabe fazer como terapeuta, e eu acho que o construcionismo me ensina isso, essa é a coisa que eu mais gosto, é criar contextos de relacionamento e de linguagem em que a novidade pode surgir, né? E por que eu escolhi fazer isso, né? Quando vocês me pediram um tema, né, Florença, vocês falaram assim, vou falar do que muda e do que não muda. Essa ideia, ela vem das 2 outras lives que eu e Marina fizemos no Intervenções Terapêuticas, que a gente estava falando sobre ser terapeuta em tempos de pandemia de forma geral, né? E aí, o que a gente foi percebendo enquanto a gente conversava sobre o que nos parecia importante naquele momento? A gente foi percebendo que quando você coloca essa situação que a gente está vivendo como uma coisa completamente atípica, totalmente diferente, que a gente tem que se reinventar e que ninguém sabe o que está vivendo, é um pouco desesperador, não só para os clientes, mas também para os terapeutas, pensa assim, o que eu vou fazer aqui, né? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou me navegar nesse mar totalmente desconhecido? E aí eu e Marina começamos a pensar sobre a importância da gente reconhecer o que permanecia igual, né? Ou o que não muda. A gente pegou essa ideia da Sheila McNamee quando ela diz de um recurso que é usar o conhecido em contextos desconhecidos. E o argumento dela, Sheila McNamee foi minha co-orientadora de doutorado, ela é a minha diva máxima do construcionismo, e ela vai dizer, né, com esse recurso que poucas vezes na vida a gente tem que aprender uma coisa nova para resolver uma situação. Na maior parte do tempo, se a gente consegue acessar recursos que a gente já tem em outros contextos e importar eles para esse contexto novo, isso costuma ser muito útil e muito potente. Ela usa isso como uma intervenção terapêutica e eu e a Marina resolvemos que essa era uma boa ideia para pensar esse contexto de pandemia, né? Então, o que a gente sabe desse outro contexto de ser terapeuta que pode ser útil reeditado aqui? Eu acho que eu vou escolher falar um pouquinho sobre isso nessa live. Você quer falar alguma coisa por agora? Florença quer fazer alguma pergunta? Como é que tá aí? Como é que tá para vocês, pessoal? Bom, Quero sim, Pedro. Bom, deixa eu até me apresentar também, porque eu acho que muita gente talvez não me conheça também, Pedro. Rapidinho, eu também sou psicóloga, também sou terapeuta de casal e famílias, né, com uma formação sistêmica. E há 4, 5 anos, eu comecei a entrar também nesse universo do construcionismo, e acho que quando a gente entra, a gente não consegue só ficar na superfície, né? A gente quer mergulhar mesmo, e aí muita coisa vai fazendo todo sentido para nós. Fiz mestrado em Psicologia Clínica e Cultura também, na Universidade de Brasília, e sou encantada com o contexto clínico, com as possibilidades que nós encontramos através das relações. Então, pensando um pouco o que você trouxe, né, rapidamente, nesse ponto último que você disse, né, dos terapeutas e da construção do contexto, né, eu acho que realmente isso é o mais importante a gente entender, né, que todo o processo se dá na relação, por meio da linguagem,
e de pessoa a pessoa, né? O terapeuta enquanto pessoa também nesse lugar, de estar com o outro, né? Ou com os outros. E nessa construção desse lugar de estar junto, né? E dialogar junto e construir junto as possibilidades. E acho que para mim esse é a dimensão mais enriquecedora desse olhar construcionista para a clínica. E para diversos contextos, na verdade, né? E aí quando você fala, né? Isso começou entre você e a Marina pensando. Eu acho isso tão importante a gente considerar enquanto terapeutas, porque, especialmente quando a gente assume essa postura, né? Que a Harline vai chamar de postura filosófica também, né? De entender que tudo é construído nessa relação, né? E todas as possibilidades. Então, eu enquanto terapeuta, mesmo que eu atenda sozinha, é muito importante esse lugar reflexivo junto com outros terapeutas, né? A gente não estar sozinhos nesse lugar, né? Sim. Eu acho que esse lugar de diálogo entre profissionais é muito importante. E eu acho que isso vocês têm trazido muito nesse projeto das intervenções, né? Então você falou, olha, tudo isso começou quando eu e a Marina começamos a pensar o que muda e o que permanece. Porque isso traz um fortalecimento mesmo, né? De nos lembrar o que nós temos enquanto recurso terapêutico e de que lugar é esse que eu vou estar, apesar do novo, do inesperado e que eu ainda não sei como se dará, mas que eu vou precisar continuar atendendo, né? Então, o que nos ajuda a lembrar esse lugar nosso e a refletir e recorrer a esses recursos que a gente já tem, né? Eu acho que essa proposta só acho que nos enriquece muito nesse sentido. E é isso que eu fiquei pensando, assim, dentro de tudo isso que você colocou, a importância desse lugar, né, enquanto profissional também. Sim. E acho que isso conta um pouco de que quando a gente fala da terapia como contexto de relacionamento, não é só o relacionamento imediato, né? Quem que você carrega com você para dentro da sala ou para essa tela aqui, nesse momento que a gente está vivendo, né? E como que essas relações fazem muita diferença. E eu vou partir desse ponto de pensar, então, o que a gente já sabe que dá para importar para esse momento e que tem sido útil nas minhas conversas com casais, para falar de três recursos que eu acho que têm me ajudado bastante, assim. E aí, de repente, depois, se vocês quiserem ir mandando perguntas, né? Acho que a Florença vai anotando aí, vai cuidando dessa Sim. parte e a gente tenta responder e conversar um pouquinho mais depois. Então, acho que a primeira coisa, né, a gente já começa dando um spoiler, que é eu chamei de cuidar da construção do contexto conversacional. E o que eu tenho pensado sobre isso, né? Quando a gente vai para terapia de casal ou para qualquer outra terapia, um dos grandes cuidados que a gente tem que ter é entender que as pessoas não sentam lá e começam a falar e vão abrir o coração, ou mesmo que elas façam isso, os convites que a gente faz como terapeuta, a forma como a gente se engaja com os outros, isso não é pouca coisa, isso é muito importante. Então, essa é uma coisa que a gente já faz todos os dias, sempre. E aí, o que é esse momento de isolamento social e de ter que atender online me coloca? Eu comecei a pensar que muitas vezes, até com casais que eu já acompanhava antes, a gente vai se perdendo um pouco dessa noção da construção do contexto. A gente entende que a gente já conhece o consultório, que as coisas já estão ali mesmo, né? As pessoas já chegam, já sentam no sofá, no lugar que elas já gostam, normalmente já tem um que já puxa o assunto, né? E o que eu entendo que esse momento de atendimento diferente faz e nos ajuda a fazer? Ele causa um certo estranhamento, né? Então ele nos obriga a voltar a nossa atenção para a construção desse contexto. E uma coisa que tem sido muito útil para mim, então, é pensar nisso como um recurso e não como um problema.
que era pensar como um problema? Ai, meu Deus, o cachorro tá latindo, meu marido acabou de chegar aqui, tá fazendo barulho, o microfone de um não tá funcionando, a internet não tá dando certo, eu não consigo ouvir os dois juntos. Se eu tomar isso não como um problema, mas como construção, como atenção à construção do contexto, eu estou a cada passo tentando entender como que isso pode ser recurso para a gente continuar a conversar. E na maior parte do tempo, isso se constitui um recurso para mim a partir do momento que a gente desnaturaliza o nosso jeito de se relacionar. O que é desnaturalizar o jeito de relacionar? Muitas vezes um casal tem problemas justamente por isso, não é? A gente está tão acostumado um com a cara do outro que a gente fala o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, sem prestar atenção. Esse contexto novo aqui, ele tem funcionado terapeuticamente para mim como um recurso, na medida em que eu faço assim, gente, espera aí só um minutinho. Não tá dando para eu ouvir, lá na clínica até que dava, assim, quando vocês falavam em cima do outro, mas aqui nós vamos ter que cuidar melhor disso. Como é que nós vamos fazer para eu conseguir ouvir todo mundo? A gente vai passar o microfone, né? Então, assim, eu começo a trazer esse elemento do contexto, que hoje está diferente e que foi, né, produz uma quebra, como um recurso para as pessoas e eu mesmo estarem atentas à importância daquela construção, né? Um outro jeitinho que eu acho que eu anotei aqui que é legal de fazer isso é assim, eu tenho dito para as pessoas, né? Gente, é o seguinte, vocês estão juntos do lado daí e eu tô do lado de cá. Então, vou precisar de ajuda de vocês para fazer o seguinte. Tem coisas que vocês estão vendo que eu não estou vendo. Vocês já viram que às vezes eu fico prestando atenção no como que um respondeu o outro. Eu queria que vocês me ajudassem a cuidar disso, assim, né? Então, se o outro tiver uma reação, uma respirada, um sorriso, alguma coisa que te chama atenção, você conta para mim depois? E o que eu acho que eu faço com isso, né? Eu reposiciono... Eu reposiciono as pessoas para prestarem atenção uma na outra a partir de uma coisa que a princípio seria um problema, né? Tudo isso para mim é cuidar da construção do contexto conversacional de uma outra forma. Bom, uma outra coisinha sobre isso ainda é não ficar tentando reproduzir o contexto da clínica, isso eu acho péssimo. O contexto é outro, vamos partir disso que a gente tem. Eu estou estando mais atento em ter conversas de caminhada, então, sobre como é que foi essa conversa hoje, o que estamos fazendo aqui junto, isso tem me ajudado também. E essa coisa de não reproduzir o contexto, eu queria oferecer uma leitura para vocês, né? Que é o nosso e-book, ele é gratuito, dá para baixar no intervençõesterapêuticas.com.br/ebook. Depois a gente coloca isso em algum lugar. Que ele chama Como Ser um Bom Terapeuta. E lá no capítulo 2 a gente vai falar disso, assim, né? Como que a terapia ela acontece atravessada por muitas questões. Na época não era pandemia, não. Mas então, quando você reconhece o que esse contexto tem de potente e o que ele tem de problema, aí você pode pensar, o que eu vou fazer disso? E lá a gente dá uns caminhos legais para pensar nesse recurso. Muito bom. Sigo para o segundo, falo dos três e a gente fala depois. O que você pensa, Florença? Sim, pode ser. Pode seguir. Um segundo recurso, então, que eu queria conversar com vocês eu chamei de compreender a terapia como um processo reflexivo. Processo reflexivo, todo mundo que conhece construcionismo sabe que é uma proposta de um terapeuta norueguês chamado Tom Andersen, que a ideia básica dele, tem 1 milhão de coisas para ler sobre isso, mas eu vou falar da ideia mais básica e o jeito mais vulgar de falar de processo reflexivo que vocês já vão ouvir na vida, que é cuidar do revezamento entre fala e escuta. Então a gente vai criar sistemas dentro da terapia, dentro de um mesmo lugar, em que vão ter momentos específicos para algumas pessoas terem direito de falar e outras pessoas terem o direito de escutar. O que a gente faz com isso? Eu vou falar lá no original e depois como que a gente importa esse recurso para um contexto desconhecido, né? A gente vai produzindo essa noção de que é muito diferente eu falar para responder,
E eu falar tendo tempo de escutar, de pensar sobre o que eu estou ouvindo e depois poder escolher sobre o que eu vou comentar. Algumas vezes o processo reflexivo ajuda também a gente a posicionar pessoas que têm mais facilidade para uma ou para outra coisa, para fazer essa uma ou essa outra coisa, né? Então, o que que a gente vai criando? Esses diferentes momentos, e a ideia é sempre assim. É uma conversa, primeiro dentro desse sistema, enquanto algumas pessoas escutam, e depois a gente faz uma conversa sobre a conversa. Com casais, como que eu tenho feito isso e usado esse momento da pandemia a nosso favor? Eu falo assim, gente, tá difícil, não tô conseguindo ouvir todo mundo, enfim. Então, eu queria propor um jeito diferente da gente conversar aqui. Flora, como que chama seu marido? Gustavo. Gustavo, vou usar vocês de exemplo, tá? Eles são Tá meus bom. clientes. Aí eu falo assim, ó, Gustavo, eu vou conversar com a Florença aqui um pouquinho e eu queria que você ficasse só escutando a gente. Mas, depois que eu terminar de conversar com ela, eu vou te perguntar o que que mais chamou atenção nessa nossa conversa. E aí você vai poder conversar comigo enquanto ela só escuta, pode ser? O que que a gente faz com isso? Não é eu tô conversando aqui com a Florência e ele tá lá jogando Candy Crush no celular. Eu posiciono ele como a Uhum. escuta dele sendo muito importante. E entendendo que essa escuta dele vai fazer diferença depois. Ao mesmo tempo, eu posiciono a Florença como entendendo que, ligada no que o que ela está falando está sendo ouvido pelo, pelo parceiro de uma forma também importante. Isso tem sido legal no momento, em momentos específicos que às vezes está difícil de coordenar os microfones ou de falar todo mundo, e é muito bacana porque acho que vai ampliando essa forma de conversar. Eu anotei aqui, eu queria usar esse exemplo, que é assim, quando você está no exterior ou quando você tem que se comunicar com uma pessoa que não fala a sua língua nativa, isso produz é difícil, mas ao mesmo tempo isso produz um estranhamento que é assim, eu não naturalizo que eu estou entendendo o outro. Quando alguém está falando inglês comigo, o tempo Uhum. inteiro eu tô duvidando, será que eu estou entendendo mesmo? Né? Será que essa palavra que essa pessoa Verdade. usou significa o que eu acho que ela está significando? Então eu me coloco na posição de ter que checar com o outro essa coisa. E eu acho que o processo reflexivo em tempos de pandemia ajuda a gente também a colocar o casal na posição de ter que checar esses entendimentos. E checar, a gente sabe que não é só chegar num acordo de, então é isso que a gente está falando. Mas enquanto a gente checa, a gente está produzindo um jeito de se relacionar, um certo ritmo de fala, um respeito pela fala e pela escuta, uma valorização de tudo que todo mundo tem para falar. Então esse é um recurso que eu amo e que para mim ele top one, sempre presente, mas eu acho que em tempos de pandemia ele tem sido muito útil. E agora eu vou pular para o terceiro, que senão eu fico falando aqui para sempre, que eu chamei de utilizar qualquer conteúdo como recurso conversacional. E eu vou contar para vocês de onde que eu tiro isso. Eu acho que uma situação tão específica como essa que a gente está vivendo, ela faz um convite que é muito, na minha avaliação, perigoso. Que é assim, a gente entra na conversa com o casal, ou até com os indivíduos também, como se a gente tivesse que falar algumas coisas específicas. Uhum. E aí, então, a live da Esther que eu vi lá, ou a coisa de casal que eu li, a live da Cíntia que a gente viu na semana passada, né? Tudo isso que eu fui vendo é como se eu ficasse assim, nossa, que tanto de coisa legal, que tanto de coisa importante que tem para ser dita, e esse casal tá sofrendo, e aí a gente tem que falar disso, disso e daquilo. Quando eu vou chamar isso de um convite perigoso, o que que eu estou querendo dizer? Isso serve para terapia na vida inteira, mas especialmente agora. Toda vez que eu entro numa conversa pensando que tem a coisa específica a ser falada, eu ligo um alerta na minha cabeça e falo assim, tem alguma coisa errada. É. E eu acho que isso nos ajuda a convidar a um entendimento de que a gente ainda está indo conversar para ouvir as pessoas, para ver o que para elas é importante, para costurar entendimentos juntos delas.
usar esses recursos todos que a gente tem. Então, para o casal é importante criar uma rotina, é importante o casal não se perder. Qualquer recurso, eu acho ele super importante. São cartas na manga que a gente tem, mas eles não são a conversa específica que a gente tem que ter. Não existe a conversa. E eu acho que é sempre uma armadilha entrar numa conversa terapêutica pensando, tem que falar disso. Então, casal falou que está com problema na quarentena, tá, baixou o checklist na minha cabeça e eu disparei a metralhadora. Tô dizendo assim, ó, vamos resistir à tentação de ficar ensinando para as pessoas o que, que a gente acha que elas têm que fazer. Vão resistir à tentação de ter uma conversa única. É claro que se o pedido é esse, eu tenho recursos que eu posso oferecer, essa é uma coisa. Outra coisa muito diferente é a gente achar que essa é a grande conversa a se ter. Isso me liberta e me libera, porque quando começa essa pandemia, bem lá na nossa primeira semana, não só com Marina, mas com o meu grupo de interlocução inteiro aqui em Uberlândia, a gente entra nessa, né? Tipo assim, gente, nós também estamos vivendo pandemia, nós também estamos aqui isolados, como que a gente pode ajudar alguém? O que, que nós vamos fazer? Eu acho que a hora que a gente dá um passo e lembra, opa, peraí, não é sobre conteúdo, é sobre processo. Isso, para mim, é a coisa mais importante de todas. Então, só para a gente repetir e revisar, né, essas três coisinhas que eu disse. Cuidar da construção do contexto conversacional com o casal, compreender a terapia como processo reflexivo e usar os conteúdos como recursos conversacionais. Acho que era isso que eu vim preparado para dizer sobre isso, né? Agora eu quero Arrasou. ouvir comentários, reflexões, perguntas. Ó, tá todo mundo falando aqui, ó, pode falar para sempre, Pedro. Ó, quero ir em Uberlândia, pode vir. Ó, eu tenho que te dizer que eu sou uberlandense, viu? Eu sou Mesmo? mineira, sou. Não acredito, olha. Que beleza. Eu falo que eu saí de Minas, mas Minas não sai de mim de jeito nenhum. Não sai, não. Mineira Meu marido falou que entendeu o que é ser mineiro o dia que ele chegou com um carro novo em casa. E eu falei, legal, um carro, né? Ótimo, um carro. Aí, numa outra semana, minha mãe chegou com um queijo de Uberlândia que a minha tia mandou. Ele falou que meu olho brilhava na hora que eu vi o queijo. Boa. A gente gosta assim Falou, mesmo. pronto. Então, eu sempre falei para meus alunos, ó, quer me agradar? Pode me dar queijo. Muito bom. Muito bom. Mas muito bom que você trouxe aí, Pedro, esses 3 pontos. Eu acho que essa estrutura sempre é muito didática, né? E acho que isso é muito de professor. Estabelecer tópicos, pontos, e que ajuda a gente a pensar de uma forma bem gostosa, né? Sobre o cuidar do contexto conversacional, eu fiquei pensando muito o desafio, né? Para nós terapeutas também, entrar na casa dos nossos clientes, né? Eu atendi um casal que o lugar mais seguro e possível para o atendimento era no quarto deles, né? E eles sentados na cama, os dois. Então, é uma questão que a gente fica pensando mesmo, assim, quantas questões vão surgir na construção desse contexto, né? E sempre pensar também esse lugar nosso enquanto terapeuta, como que chega tudo isso para nós também, né? Porque ali no consultório é um contexto e eles vêm até nós. E agora aqui, mesmo que atravessado por uma tela, eu me vi na cama com eles. E aí, me conta do seu processo, sua conversa interna. Eu falei, nossa, nunca imaginei na cama com eles. Né? Mas ali... E aí, a primeira coisa foi a gente pensar sobre isso, né? Como que é para eles, e eu dizer como era para mim, aquela sessão de terapia, naquele contexto, daquela maneira, né? E aí eles falaram, não, pra gente é tranquilo, né? Porque aqui em casa é o lugar que tá mais tranquilo pra gente ficar. E tudo bem, porque a gente tem que falar da gente mesmo, então é aqui que a gente tá agora. E até, né, brincaram, né? Vem estar com a gente aqui. E para mim foi um pouco isso, assim. Eu falei, olha, quando eu vi e me certifiquei onde vocês estavam, foi uma surpresa para mim.
Eu realmente não esperava. Mas eu agradeci e falei, bom, eu acho que é mais um recurso, né, da gente construir a nossa relação. Eu me sinto até lisonjeada de poder estar nesse lugar tão íntimo de vocês, né? E a gente já vem construindo um lugar de dizer do íntimo, e aqui hoje eu estou de uma forma mais real do que eu já poderia ter imaginado, né? Nessa intimidade. Então é muito interessante como que a gente trazer o que o contexto nos possibilita e isso ser um recurso, né? Então eu acho que muito isso que você falou, desnaturalizar. Isso é tão importante porque mesmo no consultório, né, a cada atendimento, a cada sessão é um formato, é um contexto, é uma conversa, né, é um diálogo possível. Então nunca é de um jeito só, né? Então é muito importante a gente tomar cuidado para não cair nesse risco de começar a naturalizar, a generalizar, a formatar, né, todas as questões do processo terapêutico, né? E Isso me, pode falar. acho que isso me deixa pensando também numa coisa que é assim, nesse contexto diferente das pessoas estarem em casa, a gente tem acesso ou a possibilidade de conhecer outras versões das pessoas, né? Então, assim, eu normalmente atendo de camisa polo, assim, né? Mas aquilo estava totalmente sem contexto para mim. Eu tenho atendido de camiseta normal, assim, e acho que tá tudo bem, né? Eu fico atendendo aqui, ó, do lado do meu mural de fotos. Aí tem dia que eu mostro para as pessoas, né? E o que que eu acho que é importante disso, pensando em termos do casal, né? A gente acaba, às vezes, sendo convidado a ver versões desse casal que, muitas vezes, justamente pelo cenário da clínica, a gente não via, né? Então, eu fico me perguntando isso, assim, esse casal ali na cama, né, deitado ali, ou sentado ali, tem um jeito de estar, um jeito de se olhar, um jeito de se tocar, enfim, que é tudo muito diferente. Ou então, às vezes, um jeito de brigar, um jeito de responder ao filho que está batendo na porta, né? E eu acho que é tudo isso, considerar tudo isso como elementos de potenciais Isso. conversas é a grande coisa para mim. Não adianta ficar fingindo que não tem diferença. É reconhecer a diferença e trazer ela para esse momento. Como um recurso e não um problema, como você falou, né? Exato, exato. Um outro ponto, no segundo tópico, né, que você colocou a terapia como processo reflexivo, eu achei muito importante quando você fala, né, do direito da fala e do direito da escuta, porque muitas vezes a gente também naturalizando esses processos, né, que não são naturais, mas construídos, a própria, o falar, e o falar intencional e o falar consciente, né, e a escuta também intencional e consciente, né, e quando você convida, né, o casal, né, igual você falou, convida o Gustavo para assumir esse lugar de escuta, né, e você dá uma orientação para ele, né, então você cria um contexto de situá-lo nesse lugar da escuta, né, e não só por favor, preste atenção no que ela vai dizer ou vamos escutá-la. Não, você constrói um contexto de escuta, convidando ele a ter essa postura intencional e atenta, e depois com a responsabilidade, né, vamos assim dizer, de trazer o que ele ouviu, do que ele, né, o que suscitou a ele de mais importante do que ele ouviu. Então ele também se torna responsável em trazer algo. Né? Então ele assume o lugar de um compromisso ali nessa relação e nesse momento. Né? Então eu acho que isso é riquíssimo, especialmente no atendimento de casal, que é um dos maiores desafios, né? Nos casais que, pelo menos que eu atendo, assim, o grande desafio, muitas vezes, né? Assim, tem várias questões que vão, como que eu falo, vai abrindo, né? Mas o grande desafio é esse, né? Eu conseguir estar com o outro,
eu conseguir me colocar no lugar do outro, né? Construir efetivamente um lugar de diálogo, né? E não apenas de fala. Porque o que eu tenho visto muito com os casais, que eu acho que é um dos grandes desafios para mim que eu tenho percebido, na conjugalidade especialmente, é das pessoas saírem desse lugar do individualismo moderno. As pessoas estão muito, né, aprisionadas nesse lugar do indivíduo, individualizado, né, no sentido do solitário, né, e isso tem se tornado muito difícil para estar na relação e construir uma relação com o outro, seja de diálogo, de colaboração, né, da relação propriamente. É um desafio enorme, assim, eles se permitirem, né, às vezes de forma racional até entende, mas na hora de viver isso na relação é um desafio muito grande. Então, quando você faz esses exercícios, né, no próprio contexto terapêutico, como uma diretriz, aparentemente, né, como um recurso de atendimento, você está ali promovendo na relação uma nova forma de estar com o outro, pela escuta e pela fala, né? Perfeito. Que eu acho que eu adoro esse jeito que você falou, né? Promovendo na relação uma outra forma. Porque eu acho que isso desloca, né? Assim, a gente é muito facilmente sugado pelo conteúdo do que o casal está falando, mas esse promover na relação a gente estar atento à performance, né? Eu acho que a maior parte do que a gente faz na terapia de casal é essa performance, é performar o relacionamento de forma diferente, né? O contexto online, ele posiciona a gente de maneira muito favorável para isso, a partir do momento em que ele nos obriga a conversar com essa tomada de turnos, assim, né? Então, você não consegue entender se um falar em cima do outro. Eu me vejo na terapia online agora muito mais esperando o outro terminar e pausar para então eu falar, e o contrário também. Eu tenho percebido meus clientes, às vezes eu faço assim para falar, ele para imediatamente. Você quer falar, Pedro? Né? Então, acho que como que a gente vai ficando atento para essa circulação da fala acontecer? E isso é muito útil para a gente pensar entre os casais. Eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um casal, me toca muito o seu ponto sobre o individualismo, né? Assim, o discurso de que primeiro temos indivíduos e aí se a gente se organizar a gente vira um casal e se não cada um vai para um lado. Quais são as minhas necessidades, as suas necessidades e o que a gente faz disso, né? E acho que promover a ideia da relação como espaço onde as possibilidades individuais nascem uma aposta importante, né? Teve um casal que eles estavam... A gente entra em pandemia e aí ela quer continuar a terapia online e ele não quer. E aí, essa é uma coisa engraçada. No nosso grupo do WhatsApp, que eu acho a coisa mais engraçada do mundo, um grupo de 3, eu acho pior do que estar lá na cama, assim, em termos de intimidade. Eu falei assim, gente, vocês querem saber de uma coisa? Eu não vou participar dessa conversa aqui, não. Eu acho que a gente devia negociar se vai ter terapia ou não online junto. Conecta aí, que hora que nós vamos conectar? E aí, a conversa sobre o que fazer e por que isso era importante, de que forma e como responder a isso foi um ponto central e muito importante, que daí o jeito de conversar muda. A gente decidiu não fazer online, mas, de novo, né, assim, essa quebra de enquadre, ela oferece um recurso muito legal. Isso. E a importância disso, né, de ser conversado, porque como muda o contexto, muda tudo, muda o contrato, muda os acordos, muda as possibilidades, né, de como vai ser possível para cada um, inclusive para nós terapeutas, né. Sim. Então, eu acho que isso é fundamental no início, mesmo continuando, né, só que iniciando no outro contexto. Sim. E quando você fala
qualquer conteúdo, né, como recurso conversacional, para mim isso é libertador, eu acho, assim, para quando a gente conhece essa possibilidade, né, no contexto terapêutico. Porque, tradicionalmente, né, numa clínica moderna, o que sempre é ensinado é que tem tópicos, formatos, né, técnicas, estratégias, enfim. Né, e aí chega um ponto a questão do próprio diagnóstico, enfim. Né, porque a maioria dos casais trazem isso, enfim. E quando você é convidado a desconstruir tudo isso, né, e entender que qualquer conteúdo, né, porque o conteúdo, ele simplesmente é aquilo que vai comparecer na relação naquele momento, né? Mas a grande questão é o contexto conversacional e relacional, né? Então, o que essa relação, nesse momento, né, do casal, nesse atendimento, comigo, é possível, né? Eu tenho uma cliente que ela trouxe que, na verdade, a pandemia é o menor dos problemas. Olha, eu nem tô tendo tempo para pensar nisso. Porque agora eu tô em casa e a gente tá junto, e tudo que tava se estranhando pouco, tá se estranhando muito mais. E eu odeio cozinhar, e agora eu tenho que cozinhar todo dia. E tô limpando um monte de coisa na casa que tinha um monte de tempo que não limpava e tal. Né? E ele querendo a comida todo dia pronta ali, bonitinha, e escolhia e tal. Né? E aí a gente pensando sobre tudo isso e os desconfortos deles, né, diante dessa adaptação. Então eles se voltaram profundamente para o contexto doméstico e para os desafios que eles se depararam com isso, né? Sem ajudante, o tempo todo em casa. E aí, então, eles conseguiram, né, pensar outros formatos, né, onde ele respeitava a possibilidade dela, né, olha, eu dou conta de cozinhar só 3 vezes na semana, não me peça para cozinhar todo dia, porque eu não aguento mais, não quero nem entrar na cozinha. Enfim, então era sobre essas coisas, né, e a pandemia definitivamente ela falava, né, eu falei, mas como é que tá os noticiários? Não, eu nem escuto. E eu acho que assim, é muito tentador, né? Quando você conhece alguma coisa que pode ser útil para aquele casal, a gente entrar numa postura didática. Eu não acho que é um problema ensinar para as pessoas as coisas, mas eu acho que se a terapia fosse para ensinar, elas podiam ler na cartilha, ou assistir o mesmo vídeo que você assistiu, ou ler o mesmo livro que você leu. Para mim, o nosso desafio é como colocar esse conhecimento a favor da realidade específica daquele casal. E é isso que eu chamo de usar isso como recurso conversacional, né? Vou trazer um exemplo. A Esther Perel fala uma coisa que eu acho fantástica, né? Que é... Ela estava dizendo nas nossas diferentes reações com relação à pandemia, né? Assim, como que, às vezes, no caso, cada pessoa reage de um jeito e, às vezes, o casal se estranha porque eu reagi entristecendo, me fechando e o meu marido reagiu nervoso, lendo todas as notícias e tal, tananã. E como ela fala direto para os casais, né, então ela está ensinando coisas. E aí ela fala isso que eu acho muito interessante mesmo, assim, que é, gente, se a gente partir do pressuposto que cada um vai reagir de um jeito mesmo, e a gente puder olhar para o jeito de reação do outro e entender que ele me ajuda a ver coisas e cuidar de coisas que a minha reação não ajuda, esse é um outro ponto de partida para o casal. Né? Então, nossa, que bom que meu marido tá surtado vendo. Que bom que ele tá surtado, não, mas assim, que bom que ele tá trazendo as notícias e cuidando de comprar máscara e de fazer um monte de coisa que eu não faria. E que bom que. E acho que para ele poder olhar e falar assim, nossa, que bom que você tá mais centrado, me ajuda a voltar pro chão e tal. Então, acho esse um entendimento muito legal mesmo.
Mas não Uhum. adianta eu querer ensinar isso para o casal que eu estou atendendo e falar assim, gente, hoje nós vamos aprender o É, seguinte. a Você vai aulinha de agradecer hoje. ela e ela vai e ela vai agradecer ela. Não. O que é usar isso como recurso conversacional? É entender que esse entendimento, talvez ele me ajuda a fazer algumas perguntas para esse casal. Ele me ajuda a me orientar com relação ao que eles estão entendendo que é importante um para o outro. Então, por exemplo, eu posso perguntar, como é que eu transformo esse entendimento numa pergunta? Eu Uhum. posso dizer assim, gente, se vocês tivessem que descrever assim uma, tô escutando que vocês estão falando sobre diferentes jeitos de reagir a esse momento tenso. Se você Uhum. tiver que descrever no seu jeito, e o seu jeito em uma palavra, que jeito é esse? Ou de repente eu posso pedir para ele descrever, um descrever o do outro, e será que a descrição é Uhum. justa? Será que não é? O que você vê no jeito do outro que te parece importante? Por que ele faz sentido? Então, o que eu estou querendo Uhum. dizer aqui? Ó, usar isso como recurso conversacional não é ensinar isso para a pessoa. Uhum. É isso, esse conhecimento que você traz de outro lugar, te informar para estar com essa pessoa de algumas formas. Eu estou achando até legal, porque eu não tinha feito nenhuma dessas perguntas ainda. E de uma coisa que eu acho bem legal, né, da Esther, mas é só um exemplo. E aí eu acho que tudo que você já estudou na sua vida É, serve para te é um informar e fazer boas conteúdo. perguntas. Exatamente, Então, exatamente. você está dizendo que o recurso, qualquer conteúdo, como recurso conversacional, não é apenas o conteúdo que o casal traz, mas os conteúdos que o próprio terapeuta traz, Isso, só que né? não o conteúdo em si, mas o como isso é Não o colocado. tema, sim, mas a Isso, forma. Uhum. isso, E aí isso pode exatamente. te suscitar diversas possibilidades para entrar no diálogo, para construir Exato, esse contexto de diálogo. exato. Muito bom. Olha, Pedro, eu também ficaria muito tempo aqui conversando com você, viu? Ah, que bom. É sempre muito agradável te ouvir. Pode falar, você ia falar Obrigado. alguma coisa? Não, eu estava curioso se alguém. Eu Sim, perdi se alguém fez alguma pergunta, se alguém queria comentar alguma aliás, coisa só que. que a gente tem um minutinho, tem duas perguntas aqui. Uhum. A Tânia Milena, que falou que você poderia falar para sempre, o tempo todo, mas ela Ah, pede dicas e direcionamentos para mães solo que estão com a família sendo cobradas a cada ato. uhum. Dicas e uma outra. Bom, pode falar, depois eu tenho outra aqui. Tá. Ô, Tânia, eu vou. Não é coerente eu te dar dicas depois do que eu acabei de falar. Então, o que eu vou te sugerir? É... Até porque não é a minha área, mãe solo, que estão fazendo isso. Mas o que eu acho é entrar na conversa sem o compromisso de aconselhar. As pessoas sempre sabem alguma coisa, elas sabem coisas que elas não estão usando. Eu acho que está muito mais no processo. Agora, se quer dica, acho que tem vários lugares onde você pode ler isso. E como isso te ajuda a estar nessa conversa com essas pessoas. A Flora sumiu para mim. Ah, Ai, voltou. meu Deus, voltei. Acho que é ver esses, voltou. Acho que é ver esses diferentes conteúdos de novo como recurso para conversa. Então, vou me refrear de dar dicas aqui para eu terminar coerente essa live. Bom, outra pergunta é como reconhecer esse tipo de pedido específico para tirar da manga um recurso específico mais do que uma conversa? É Em da termos de recurso conversa. Crícia. Isso. A Crícia, minha prima, gente, só para vocês saberem. Eu acho que a gente reconhece que um recurso é útil de forma experimental no seguinte sentido. Sempre que eu vou fazer uma fala, tem algum motivo pelo que aquilo surgiu. Né? Então eu tento contextualizar o que eu vou falar, eu sempre estou disposto a ser corrigido, então eu não coloco o que eu estou dizendo como
a verdade. Eu sempre digo assim, ó, isso me lembrou, às vezes eu posso até fazer como afirmação. Essa conversa que a gente está tendo me lembrou uma coisa, vou pegar o exemplo da Esther que eu estava dizendo, que a Esther Perel fala, que é de agradecer a diferença um do outro. Se a gente fosse pensar nesses termos, vocês acham que isso ajuda vocês a pensar em alguma coisa? Então, eu acho que é sempre assim: o outro dá um passo, eu dou um passo também. É não ter um caminho pronto de eu tenho que sair daqui, passar por aqui e chegar até lá. Isso eu acho que são conversas limitadas. Eu sei de onde eu estou saindo, eu coloco isso como uma oferta. Como essa pessoa responde? Como esse casal responde? Isso deu liga, fez sentido? Não deu? Eu me explico de novo. Então, eu acho que é essa coisa, não tem mágica. Agora, a gente vai se lembrando de coisas, a gente é tocado de formas específicas nas conversas, né? A gente é lembrado de coisas que a gente acha importante. Eu acho que é como a gente tá atento a como a gente oferece isso como uma oferta, e não como uma imposição. Isso mesmo. Acho muito importante a gente lembrar dessa questão, né? Que o diálogo, ele é espontâneo, né? Não tem como você querer formatar e pré-definir nada. É no encontro e na correspondência do outro. Não tem outro jeito, né? Você sozinho não constrói, Isso mesmo. né? Olha, tem várias pessoas aqui, a Silvana, a Célia Ferreira falaram, né? Lembraram que, pra gente sempre lembrar que a família e o casal, eles são experts na própria história, né? Sim, E aí isso sim. é uma outra coisa pra gente estar falando aqui mesmo da gente sair do lugar de especialista, com certeza, Especialista do conteúdo, né? Assim, se do colocar como conteúdo. esse especialista Uhum. da conversa. Da construção, isso. Pode Lourenço, falar. eu vou te falar uma coisa que eu aprendi nas minhas lives e que eu tô preocupado, que é Hum, depois que dá 1 hora, não tem como gravar tá mais. acabando. É É, verdade. então acho que a gente tem que acabar antes Tem que de 1 hora. sair. Ou a gente sai e volta de novo. É. Mas olha, vamos lá que tá acabando mesmo. Eu quero te agradecer imensamente. Você é muito simpático. Você nos Obrigado. convida ao diálogo e à reflexão na sua postura, no seu sorriso, né? E foi um prazer para mim estar aqui com você. Quero avisar o pessoal que essa live vai ficar gravada por 24 horas, mas Uhum. também depois a gente está se organizando para colocar num outro recurso. E convidar o pessoal para a live da semana que vem, na quinta-feira, no mesmo horário. A gente vai estar com a Maria José Esteves, também uma pioneira da terapia familiar aqui no Brasil. E é sempre muito gostoso ouvi-la, né? Então, quero já deixar o convite para todo mundo para a próxima semana. Muito bom, Foi gente. um... Acompanha aí as lives do Artefago, tem muita coisa legal acontecendo e segue a gente lá no Intervenções Terapêuticas também, que a gente fica em contato. Obrigado, viu, pelo Isso convite, mesmo. fiquei muito feliz. Um Beijo beijo, grande. um abração, até mais. Tchau, pessoal, um Até. abraço. Tchau.